Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos lá, dando continuidade aqui a mais um vídeo sobre ações que são brasileiras, empresas brasileiras que têm as suas ações negociadas nos Estados Unidos. Esse vídeo aqui é um vídeo especial, não só porque é o último vídeo da sequência, onde eu coloquei para vocês algumas dicas para quem quer começar a investir fora em ações brasileiras que são negociadas nos Estados Unidos, mas também é especial por causa de um pedido. Na verdade, a Gol e a Azul negociadas na NYSE foi um pedido de um assinante aqui do canal, de um membro, o Vini. Vini, agradeço. Vamos lá começar a estudar agora, pôr na prática, por exemplo, estudos um pouco sobre a empresa, fundamentalistas, finalizando com a técnica. Então, só para trazer para você o panorama que eu imagino para a Gol de curto prazo, Então, se a gente dá uma olhadinha aqui no site da Fundamentei, tá? Desce para os dados financeiros, as informações financeiras que a gente tem na Gol, Principalmente uma luz no fim do túnel antes pré-corona, tá certo? Lembrando que a Gol ela se destaca aqui no Brasil por ter uma maior frota do que a Azul, mas principalmente por ter maior canal também internacional. A Azul fica ali, se não me engano, em Fort Lauderdale, Orlando, Miami, tá? E América Latina, e Buenos Aires como principal destino, tá? Já agora tem uma capilaridade um pouquinho maior aqui no Brasil, mas também faz mais voos internacionais. Aqui um resumo para você do mapa da rota, da Gol. Então ela tem, lógico que via parceria, mas ela tem uma rota muito mais tumultuada internacionalmente do que, por exemplo, a Azul, que basicamente vai trazer aqui Nova York, tá? Flórida e Lisboa, tá certo? Alguns outros, só que não com muita, vamos dizer assim, números, tirando Buenos Aires, Argentina, Bariloche. Depois a gente vai ter aqui em cima, deixa eu trazer Lisboa, Porto, Cayena, Fort Lauderdale e Orlando. Fort Lauderdale, Miami e Orlando. Então, basicamente, tirando Nova York, Flórida, Lisboa, coloque a Argentina aqui. Bom, por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que o lockdown, ou seja, a volta às viagens, principalmente internacionais, vão ser bem mais lentas do que os voos domésticos. Então, nesse atrito entre Azul e Gol, eu acho que a Azul tende a se recuperar melhor, porque é mais enxuta, tá certo? E tem menor número de voos internacionais. Ponto 1 ali. Porém, quando a gente olha aqui para a Gol, a gente vê um ano de 2019 menos pior, tá? Fez um turnaround, um ano bizarro de 2018 ruim, tá? Mostra que baixa alavancagem já há 2 anos, isso é bom, a empresa não está alavancada, tá certo? Então são dados bons, porém um cenário internacional ela perde um pouco para a Azul, porque a Azul tem menos voos internacionais. Acho que o doméstico vai ser mais rápido, tá certo? Principalmente o corporativo, tá? Só que os números estão melhores do que os números da Azul. Quando eu olho os números da Azul para 2019, tá? Aqui a Azul, agora o resultado da Azul, muito ruins, muito ruins, e desde 2018, 2019 foi péssimo. Então sofre aqui com dólar alto, combustível, sofre aqui com o seu lucro líquido desabando, tá? Só que também é uma empresa com baixa alavancagem. Bom, o cenário para as aéreas é muito nebuloso, não tem como falar assim, uma está melhor que a outra. Eu acho que uma está menos pior do que a outra, mas as duas estão em um buraco ruim, tá? Isso é oportunidade para longo prazo? Sim, se você acredita que a empresa vai se segurar, tá? Não vai quebrar, o fundo do poço está muito próximo, tá? Principalmente nas ações, tá? Ambas as ações negociadas nos Estados Unidos estão com um valor muito baixo, tá? Bom, vamos voltar para a Gol, tá? Vamos começar a comentar um pouquinho sobre os trimestres e aí sim a gente tem mais sensibilidade aqui para identificar que sim, ela teve um ano de 2019, a Gol bom, tá certo? Subiu aqui principalmente no quarto tri, consegue sair do vermelho aqui de 3 trimestres anteriores. Basicamente 2019 estava sendo negativo, quando no último tri, conseguiu sobreviver.
tá? Então o momentum da Gol era melhor pré-crise, tá? Em números, em balanço, né? Do que da Azul. Isso eu queria deixar bem claro para você, tá certo? Ambas as empresas do setor aéreo trabalham, né, com dívidas, obrigações no curto prazo altas. Então você pode perceber aqui o passivo circulante quicando aqui, tá? Sendo altos, tendo destaque, tá? Muito parecido com o passivo não circulante. Então as dívidas de curto prazo são iguais às dívidas de longo. Então são empresas que vão precisar ser resgatadas ou rolar dívida, negociar dívida, perdão, em diversas estratégias aí de negociação, porque é uma empresa que são empresas que não têm receita no curto prazo e também no médio prazo, só que tem obrigações a pagar. Bom, a Gol em um ano para cá, só para você ter noção do beta em relação ao índice S&P, o S&P caiu de um ano para cá se desvalorizou de um ano para cá cerca de 13,39%. A Gol se desvalorizou 72%, 73%. Tá? Então veja como o setor aéreo, tá, tem um beta, tem um risco uma volatilidade muito descolada, tá, do índice. Tá? São ações arriscadas demais. Tá? Bom, a análise técnica que eu tenho para trazer para você da Gol, tá certo? É que o suporte ali, o fim dos mundos para mim, tá, está em 1,62, $1,62, tá? E a resistência, e para você que está olhando para o longo prazo, eu acho que ela vai ter um grande desafio, tá? Com as coisas dando certo, voltando ao normal, na faixa dos $10,49. Tá? Você pode perceber aqui que foi resistência, rompeu, foi suporte, não conseguiu, resistência, rompeu, usou como suporte, e aqui na crise, né? Veio a crise, tá, para bater os números bons que tenderiam a trazer as ações para um novo patamar, para mais uma perna de alta. Não aconteceu, veio crise e desabou 90 graus, né? Linha reta aqui, tá? O único ponto de suporte que eu tenho atual é 1,62, tá? Aqui é um gráfico semanal, tá? Então é um gráfico aí de curto prazo. Quando eu diminuo o tempo, né, o time frame, que é um gráfico diário, cada candle aqui representa um dia, a gente consegue perceber um aumento de volume bem bacana aqui. Então teve volume neste fundo, tá? Mas teve volume também nessa máxima aqui, tá? Então eu acredito sinceramente que ela deve retestar esse fundo, tá certo? Se não caprichosamente no 162, tá? Essa é por curtíssimo prazo. Isso, em termos de tomada de decisão, para mim, se fosse a minha opinião, né, nunca é recomendação, eu não teria pressa em relação às aéreas, pressa nenhuma. Inclusive eu olharia muito aí a questão do petróleo junto com os desfechos do corona, principalmente Europa, tá? Europa clareando deve demorar um mês, no máximo 2, para clarear as coisas aqui, porque a gente está um pouco atrasado em relação à disseminação do vírus, né? Então é importante dar uma olhadinha aqui e ficar entre essas duas bandas. Eu acho que deve delimitar-se a volatilidade para o próximo ano. Eu estou arriscando a dizer, tá? Estou arriscando a dizer, tendo como principal suporte aqui embaixo 162, tá? E o principal entrave aqui em cima em 10,49, né? Tendência de alta para mim seria fecharmos acima do 10,49, testarmos de cima para baixo, e aí sim eu volto e posso comentar contigo os principais fluxos de alta que ela teve, tá? Mas por enquanto, tá? Eu acredito muito mais numa diminuição de volatilidade, tá? E aqui, se eu estiver certo, deve se manter como fundo. Tá? Deve se manter como fundo até a gente conseguir estourar, e a única parada que eu vejo, tá? A única parada que eu vejo é realmente o 10,49. $3,16 foi o preço mais negociado, foi a faixa de preço mais negociada, tá? Então a gente pôde perceber aqui, né, uma cauda de compra, aí abre em gap circuitado, depois resistência, aqui também nova disputa, né? Caudas se formando nessa região. Então essa região de cima para baixo representa suporte, bem verdade, tá? Porém, eu não estaria muito animado, tá? Eu esperaria ali
um fundo duplo ou aqui em 162, para que depois, quando ela conseguir testar o 3,16 aqui de cima para baixo, pode ser o primeiro sinal de que o próximo alvo é 10,49. Aqui de 3,16 a 10,49 eu vejo uma grande possibilidade até de aceleração, tá? Porque não tem muita resistência aqui, ó, tá? Foi crise, foi circuit breaker em cima de circuit breaker aqui, tá? Legal, a Azul, eu comentei com você que está no momento pior do que a Gol, está embicando para baixo nos números, enquanto a Gol está embicando para cima nos números, tá? Lógico que as duas vão embicar para baixo devido à não receita, tá certo? Vai aí das obrigações de curto prazo e o que o governo vai fazer em relação às aéreas, o governo brasileiro, então tem que ficar ligado sim. Então petróleo, governo brasileiro e corona na Europa tem 3 drivers que importam bastante para o fluxo otimista ou pessimista desses dois ativos, tá? Ela embicou, como eu falei, para baixo, tá? Então vem aqui, vamos por trimestral. Olha só que péssimo ano em 2019, né? Péssimo ano em 2019. Tá? Então ela está em um buraco maior atual do que a Gol, tá certo? Ela se desvalorizou, mesma coisa, 70 e tantos %, tá? Contra 13 do S&P, tá? Bom, análise técnica dela, eu tenho, se a gente tirar o zoom, tá? Deixa eu pôr no semanal aqui, só para você dar uma olhadinha. O IPO dela foi aqui na análise, tá? E não conseguiu se manter acima com a crise, tá? Então o próprio IPO é o alvo final para mim do pós-crise, tá? Para ela voltar a ter tendência de alta, que nunca teve, né? Se for assim, lógico que esse momento aqui foi muito bom, tá? Mas ainda assim dentro de uma resistência aqui, ó, tá? Eu acho que o principal momento dela foi esse aqui, foi quando ela conseguiu vencer essa resistência aqui, certo? E testou ela de cima para baixo, fez suporte de novo e aqui veio a crise, tá? Então infelizmente tem muito caminho mais longo do que a Gol para voltar, tá? Com uma grande resistência, o próprio IPO, preço de início das ofertas, tá? Negociadas em bolsa, tá? Trazendo para o curto prazo, tá? Eu tenho somente $6,21 como suporte, então aqui para mim ela continua caindo sem problema nenhum. Tenho essa região dos 9,49 aos 12,42 como região candidatíssima a ficar 2020, tá? Não pode até dar uma violinada aqui e voltar, tá? Eu acredito que essa vai ser a região de que você e qualquer investidor, qualquer especulador vai ter muitas oportunidades de se fazer aportes aqui, né? 9,49 a 12,42 é o preço de equilíbrio pós-crise, tá certo? Os dois gráficos vão muito além dos gráficos, sendo sincero, né? Porque é um fator estrutural. Essas empresas estão realmente 100% sem receita, não estão operando, tá? E mesmo assim tem encargos, tem dívidas, então é o mais delicado. Vamos ficar de olho como que o governo brasileiro vai atuar em relação a elas e principalmente o corona dando sinal de vida melhora muito para a Gol, melhora sensivelmente também para a Azul, mas principal, né, nos dá aquele calendário de que quando as coisas vão se normalizar aqui no Brasil. Vamos supor que a gente esteja há 2 meses atrás da Europa, 1 mês atrás dos Estados Unidos. Então se a Europa conseguir se livrar do vírus, a gente vai saber que dali a um mês os Estados Unidos também, e dali a 2 meses a gente vai estar também, muito provavelmente, passando por essa, tá? Então é importante você tentar pegar tanto o timing do momento atual, fora do mercado financeiro, tá? E aí você tentar juntar também ao timing do mercado financeiro, preço, tá? Preço e tempo. Então são esses são os pontos, tá certo, que eu tenho para você. Deixe nos comentários ou manda um e-mail para mim o que você está achando. A gente, semana que vem, ou durante essa semana, vai lançando os outros estudos. Um grande abraço, tchau, tchau.